sou o Rafael, estou entrando no 5º ano agora. Vamos ver se consigo dar uma aula aí de termologia crítica. De termometria. Ó, vocês estão vendo aqui a nossa orientadora, né? Bom, tá torto, hein? Mas tudo bem. Quando você fala de termologia, vocês pensam em quê? Temperatura, beleza? E o que mais? Está escrito ali. Calor. Calor, certo? Qual é a diferença de temperatura e calor? Calor está ali descrito. É energia em trânsito. Mas o que quer dizer essa energia em trânsito? O que seria isso? Uma troca de calor. Troca de temperatura, troca de calor. É uma energia em transição. Tá certo isso? Tá certo isso que ele falou? É uma troca de temperatura ou troca de calor? Temperatura é o quê? Uma medida de energia térmica armazenada. Ela está em trânsito. É basicamente isso sim. Ó, como o slide diz, o calor é definido como energia em trânsito. Certo? Então ela está passando pelo meio. Tudo bem? Ou seja, pode passar de um corpo para o outro. No caso, o exemplo que eu estou dando aqui, 2 corpos. Cada corpo possui uma temperatura diferente. Quando existe essa temperatura diferente, vamos supor, no corpo A existe uma temperatura mais elevada do que o corpo B. Então, o calor aqui é maior que aqui. Vocês conseguem imaginar isso? É isso? Tudo bem até agora? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus? Sim! Agora sim. Bom, então, essa transmissão, certo? Essa energia em trânsito, ela sempre vai do quente para o frio. Sempre do quente para o frio. Por isso que quando você tem uma lareira, um fogo, quando você vai sair, vai acampar fazer alguma coisa, você tem que fazer uma fogueira à noite, certo? Para você se esquentar. Porque o corpo, o fogo, é mais quente do que você. Por isso que você absorve o calor. Entenderam? O seu corpo é frio. Enquanto o objeto ali está queimando, ele está quente. A temperatura dele é maior e a sua. Por isso que é essa transmissão de energia. Certo? Dúvidas nisso? Bem simples, né? De temperatura. E aí? É uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas. Certo? Um recipiente fechado. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Beleza? Então vocês entenderam a diferença de calor e temperatura? Se eu colocasse no simulário, vocês iam saber responder isso? Sim. Tá vendo aí, classe? Vou pegar do item então. Não, a diferença de calor e temperatura sim. Defina calor, defina temperatura. Se você colocar isso também, isso Ah, simulado tem, pode consultar. Consulta? Simulado. Então não vou pôr. Ah, Tudo bem aqui a temperatura ou não? São as partículas em movimento. Assim, uma, vamos supor, estou começando a esquentar um becker nesse becker tem água. Apesar que é becker, né? Sei. Beleza, então a molécula de Bunsen foi esquentando o becker que está começando a transmitir a energia, o calor aí está sendo transmitido, certo? Esse é o primeiro momento. Em física a gente sempre trabalha em momento, é tudo em partes, beleza? Então o primeiro momento é ali, o bico de Bunsen está fornecendo calor. O becker, como ele é mais quente, está absorvendo esse calor. Nessa de absorver, as moléculas que inicialmente estão paradas começam a vibrar por causa do calor. E essa vibração, vamos supor que seja a energia cinética entre elas.
uma começa a se colidir com a outra que está parada aqui. Aí vai agitando uma cada uma. Entendeu? Isso é temperatura. Tudo bem? Sim. Nossa, um silêncio aqui, né? Você não falou que não era assim, não. Mas eu queria tirar um átomo da inércia. Agitação de outro átomo. E o primeiro átomo? Eu queria tirar. Aí, isso, aí tem que ter uma transferência de calor. Mas eu acho que esse daqui não é só um tipo de fornecimento de energia. Calor. Você tem um atrito também. Se você atritar sua mão, não vai esquentar? Também é um tipo de fornecimento de calor. Começa a agitar e começa, você esfregar muito, vai começar a doer, não vai? Também é um tipo de temperatura aumentando com outro tipo de fornecimento de calor. Tudo bem? Outro tipo de pergunta, dúvida? Por enquanto é fácil, né? Então vamos dificultar. Bom, aqui é alimento? Sim. Alimentos. Porque ano passado foi enfermagem. Foi alimentos. Alimentos. No ano passado foi alimentos Alimentos também. também? Você não trabalhou com enfermagem Eu até pensei que era hoje? enfermagem. Bom, vamos lá então. Mas não foi com a gente, né, Glaucio? Foi? Não foi com vocês. Ano passado foi com o pessoal que é o atual terceiro alimentos. Mas físicos, na época, lógico, é conhecido, eles descobriram um tipo de um mecanismo, ou um instrumento que conseguisse medir esse tipo de temperatura, certo? Que a gente conhece hoje em dia, que é chamado de termômetro. Hoje existe uma escala enorme de tipos de termômetro. Eu não vou abranger todos aqui, porque são muitos. E alguns são até um pouco mais difíceis de falar, tem um grau a mais aí de conhecimento, tá? Certos tipos de termômetros. Ó, primeiro é esse daqui. Você já ouviu falar desse? Infravermelho? Não? Nunca? A nossa tinha uma, era pra ter tirado. Eu vou trazer, eu esqueci, pessoal. Desculpa, na próxima aula eu trago o termômetro de infravermelho e trago os outros também. Bom, esse daqui é o seguinte, é tipo de uma arminha laser, só que não é uma arminha, né? Você vai, aponta na direção do objeto com uma certa temperatura, ele vai emitir um raio, esse raio vai ser refletido pelo objeto com uma outra onda eletromagnética. Se eu não me engano, né, Glaucio, ele vai e ele faz essa filtração do que ele mandou e do que ele absorveu. Aí ele vai ter a leitura quanto é a temperatura do objeto. Esse daqui, se eu não me engano, ele é o mais caro que tem hoje em dia nas indústrias. Só a indústria de grande porte utiliza esse tipo de instrumento aqui. Vende na farmácia. Eu tenho um porque vende na farmácia, o mais simplificado, tá? Ele custa em torno de 120 a 180 reais esse termômetro. Comparado com o outro, ele é bem mais caro. O dela é mais caro, o caseiro. Esse daqui, ele é industrial, né? Alimentos, né? Então, provavelmente, quem trabalha numa multinacional pode ser que trabalhe com um instrumento desse. Aí tem o mais famoso de todos, que é o de mercúrio. Certo? Alguém sabe como funciona esse? Esse é o mais simples. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Certo? Alguém sabe como funciona esse? O mercúrio dilata o calor. Quem falou? Mercúrio dilata. Sim. Por que ele dilata? Porque as moléculas ficam mais agitadas. Tudo bem, não, certinho, mas como é que começa isso? Qual é o procedimento? Onde é que você coloca? Se você quer medir a temperatura de uma pessoa. Onde vocês colocariam? No sovaco. Por que no sovaco? E por que não na mão? Quem fala? Porque a mão é extremidade, ela Não está errado, mas fisicamente falando, a mão ela troca mais calor do que aqui embaixo, né? Oi? Mais próximo do coração? Eu acho que não.
Você tem que colocar num lugar onde você não perca tanto calor. Tipo, na mão, você perde calor com a mão. Porque você encosta e sempre está acontecendo troca de calor. Se você colocar na boca, pode ser na boca? Pode, né? Você não fica a boca sempre aberta, né? Depende, quem fala muito, né? E o quê? Na onde? No cachorrinho, é ali. Ah, entendi. Você também lá, né? Dele e do. Tem alguma diferença de troca de calor pra ele? Tem que a gente coloca. Você transforma com a velocidade maior? Eu não consigo ouvir. Faz a pergunta, gente. Se um deles transfere mais calor, se tem alguma diferença entre a gente colocar Não tem diferença nenhuma na transmissão de calor, não tem diferença nenhuma, tá? Normalmente você coloca no retal, no ânus, quando é o caso de um animal, não digo um ser humano, mas um cachorro ou algum outro tipo, porque não dá pra você colocar embaixo da pata e nem na boca. Entendeu? Então aí você coloca no ânus exatamente por conta de ele ficar mais imobilizado. Se você quiser, você pode colocar na camada da barriga. Quem tem barriga em camadas, coloca na camada da barriga. Não tem problema nenhum, tá? O que não pode é trocar energia com o ambiente. O termômetro precisa estar envolvido completamente pelo corpo no qual você quer medir essa temperatura. Né, no caso do termômetro de mercúrio. No caso do termômetro que ele falou anterior, aí não é necessário. Mas o termômetro de mercúrio você precisa fazer isso, envolver ele pelo corpo. Aí você pode envolver ele colocando ele na boca, colocando ele embaixo da axila. No caso, as mãos não é recomendável, exatamente por quê? Porque a mão é uma das extremidades do corpo, nariz, orelha, todos esses estão sofrendo uma grande variação de temperatura por estar em contato com o ambiente e por trocar muita energia. Mas as partes que você consegue envolver todo o termômetro onde? Embaixo do braço, no ânus, na boca, tá? Aí sim, ok? Até os veterinários atualmente estão usando o outro termômetro. Eles não estão mais usando esse termômetro que enfia no ânus do animal, tá? Eles estão usando agora aquele a laser mesmo, que ele infravermelho, né? Que eles colocam na orelha ou na barriga do animal para medir a temperatura. Ele é mais rápido, ele dá a medição da temperatura em 1 segundo. Eu comprei, você não é, eu comprei porque meu filho não para com o termômetro embaixo do braço. E normalmente eu não sei quando meu filho está com febre ou não, porque ele está sempre correndo pela casa. Aí eu sou obrigada a segurar ele pelo braço, apontar na testa e seja o que Deus quiser, entendeu? Aí como é 1 segundo, acabou, já saiu correndo e já foi embora. Né? Tem as mães que só de olhar para os filhos sabem que ele está com febre ou não. Não é o meu caso. Coloca a mão na testa. Também não é o meu caso. Eu não funciono muito bem com essa lógica. O termômetro mede uma temperatura da região onde ele está envolvido, que normalmente é a temperatura média corporal, tá? As partes do seu corpo, elas têm temperaturas diferentes, isso é um fato. As extremidades estão numa temperatura diferente do que o resto do seu corpo, mesmo porque no dia a dia você está coberto com roupas, essas coisas trocam energia de uma maneira diferente com o ambiente. Estão mais protegidas para a troca de calor ou até absorvem mais o calor do que outras. Então, o seu corpo tem temperaturas diferentes. Tem até um vídeo que mostra, através de um aparelho que capta diferentes radiações, onde são as regiões mais quentes, onde são as regiões mais frias do corpo. Tá? E o corpo tem realmente diferentes temperaturas. Então, na verdade, o que o termômetro faz, ele mede a temperatura daquela região embaixo do braço, não por ser mais próximo ao coração. Né? O fato de estar próximo ao coração ou não interfere, tá bom? Bom, como funciona esse tipo de termômetro? A gente já sabe os lugares, todos certinho, dá uma olhadinha bem qual é a
temperatura, mas como que ele funciona realmente? Alguém sabe? Ninguém? Todo mundo tem digital aqui, né? Você tem que ter nesse Não é o mercúrio que sobe? É o quê? Ah, mas aqui a gente está analisando de mercúrio. Sim. Sim. Isso, exatamente. Alguém não ouviu? Vocês não ouviram? Ó, eu vou só dar uma melhorada, né? Vocês falam certinho. Bom, tá vendo essa pecinha aqui? Metalzinho? Ele chama de bulbo, certo? Então você tem isso inteiro, tem bulbo numa extremidade. Na outra extremidade, fechado. E ele é inteiro de vidro, né? E por que vidro? Ele também é inerte. É. E é tóxico também, porque o mercúrio... Boa observação. Isso eu nem tinha pensado nisso daí. Bom, tá certo. O vidro, ele não troca muito calor, certo? Vamos supor, aí tem o bulbo, essa parte de metal. Aí dentro você tem um capilar de vidro. Todo mundo sabe o que é um capilar? É um muito fininho, muito fininho. E dentro desse capilar tem o mercúrio, certo? O bulbo transfere o calor do mercúrio. Aí é como os dois primeiros slides que eu mostrei para vocês. Vai fornecendo calor, a temperatura vai aumentando do líquido, certo? E ali as moléculas vão agitando, agitando, agitando. Vai chegar um momento que eles vão entrar em equilíbrio, certo? Por isso que você consegue ver a febre da pessoa, entendeu? Tudo bem? É bem fácil, não é? Não. Mais ou menos? O que você não entendeu? Como que ele? Não sei. Mas eu não entendi sua dúvida. É que eu fico pensando, tipo, não vai ter, tipo, se eu tiver com muita febre, ele vai estourar o termômetro. Porque, tipo, ele já começa em uma temperatura. Ele já está na temperatura ambiente, certo? Mas o ser humano, ele não vai ultrapassar 50 graus, nossa. E até você passar dessa escala graduada aqui, nossa, tem que ter uma temperatura altíssima. Não é assim também. Diga. Ele vai entrar em... O que vai entrar em equilíbrio com o quê? Vai entrar em equilíbrio assim. O mercúrio vai começar a subir. Você já viu, né? Ele vai começar a subir. Aí vai chegar um momento que o calor que está aqui vai ser transferido para o mercúrio. Não vai ser o suficiente para subir mais, porque as moléculas vão estar agitando ali. Aí, como eu te falei, uma vai começando a agitar a outra, vai batendo, uma bate na outra. Bate. Você já viu falar do efeito dominó? Essa pegada aí. Entendeu? Uma vai batendo na outra, até que a antepenúltima vai perdendo aquela força. Aí a penúltima também está perdendo. Aí a última já pegou a força pouquinha da antepenúltima. Aí já não vai mais agitando, né? Aí para, esse é o equilíbrio. Entendeu? Diga. O sistema apresenta alguma força notável nesse estudo? Força não te Porque aí você falou, tipo, uma temperatura tão alta que preenche todo o tubo. Aí eu pensei, se fosse além, teria alguma força de expansão? Quando você está dilatando o mercúrio? Quando deveria existir alguma força nessa expansão? Uma força, a única força que a gente está fornecendo é calor. Você concorda comigo? Que outro tipo de força você estaria falando? Não é força, é energia. Essa força é pra mim. Ó, esse daqui hoje em dia é o mais conhecido, é o termômetro digital, né?
Também é utilizado em indústria farmacêutica, indústria alimentícia, coloca na matéria-prima e você sabe a temperatura da matéria-prima e você pode trabalhar com ela naquela temperatura. Tem matérias-primas que você trabalha só com a temperatura, vamos supor, de 50 graus Celsius. Então você sempre tem que manter acima disso e nunca abaixo, porque senão a reação química não vai dar certo. O princípio aqui é praticamente igual não, né? Mas é o mesmo princípio. Você tem essa haste de metal, né? Se não me engano são 2 fios de cobre e a temperatura também dilata o fio, aí entra no resistor aqui do sistema e transforma isso visual para você ver a temperatura da pessoa, do elemento, da matéria, sei lá. Tudo bem, isso daqui é o mais visual, é bem simples. Esse é mais um deles. E esse daqui é o álcool que a gente tinha falado, eu tinha comparado com o mercúrio. O mesmo princípio que a Glaucia falou, é a mesma coisa, não muda em nada. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, a gente vai colocando tudo mais digital para ser mais prático, principalmente aquele raio laser. Eu acho que aquele ali, conforme o tempo vai passando, vai ser mais visual, né? As pessoas vão usar mais aquele que é mais rápido, mais fácil. Bom, aí, sabendo de tudo isso, certo? O termômetro, toda essa pegada, tem um cara chamado Anders Celsius. Ele definiu a escala Celsius, que é usada mais aqui no Brasil. Fora do Brasil, o tipo de escala que a gente vai ver algo mais. Bom, vocês têm ideia de como é que se faz um termômetro? Não, nenhuma. Nossa, mas é tão simples. Na época dele ele foi genial, lógico, descobriu isso, mas é muito simples. Vamos supor, você pega um becker, nesse becker, você pega um termômetro, ele só fez a escala, tá? Colocou. Aí nesse becker contém água e gelo. Aí ele vai anotar essa temperatura. Chamada de fusão, certo? O que é fusão? Qual é a transformação da matéria? Sólido para líquido, certo? Então você vai ver essa substância. Aí vai anotar uma temperatura, certo? Depois ele vai pegar a água e vai evaporar. Vai aumentar a temperatura e vai colocar o termômetro ali dentro também. E ele vai ver a temperatura de evaporação da água, que no caso todo mundo sabe que é 100 a 1 atm. Tudo bem? Por isso que ele fez a escala de Celsius, que é de 0 a 100. Tudo bem? É assim que se faz, então. Uma escala. Fazer escala, desculpa, é verdade. Escala, eu escrevi, estou falando tempo. É assim que se faz uma escala. Você pode fazer o que você quiser na sua casa. E esse daqui é o Fahrenheit. Fahrenheit. Também não sei como pronunciar. Olha, ele fez a mesma coisa que o Celsius, só que ele adicionou um pouco de sal. Certo? Aí o dele, como a Glaucia falou, em vez de ser 0 no Celsius, o dele era 32. As moléculas estão totalmente paradas. E quando elas ebullissem, seria 212. Certo? É o mesmo princípio do Celsius. É a mesma. Na verdade, a escala do Fahrenheit, ela não é centígrada, certo? Partes, né? Ele não quis uma escala centígrada. Ele quis. A escala dele indo de 32 até 212 não tem 100 unidades. Tem 180. Tá? E aí o Fahrenheit atribuiu a seguinte ideia. Está mudando de estado físico de sólido para líquido, mas as partículas ainda não estão paradas. Elas possuem uma determinada quantidade de agitação. A essa agitação, ele atribuiu o valor 32. Tá certo? Fala, Francisco. A escala que eu, ela é a mais aceitas. É a próxima. Vamos a Kelvin. Aí você pergunta. Quando atribuíram 0 para Celsius, achavam que era quando não tinha movimento. Quando atribuíram o 0 para Fahrenheit, era quando achavam que não tinha movimento naquele momento. E a Kelvin é a atual, é isso?
Ó, quando a figura 0 para Celsius é 32. Não, mas o 32 Fahrenheit não tem movimento. Alguma dúvida? Eu vou colocar aqui. Olha para mim, por favor. Era para ter chegado nisso. Aqui ele chamou de TC, mas pode ser TC, beta C, tanto faz. Sobre 5 igual a 32 sobre 9. Ah, eu posso jogar esse 5 para cá, jogar isso aqui para achar o teto, não pode. Fazer regra de 3? É, regra de 3. Não, regra de 3 não funciona. Não, tá. Aqui na forma você vai fazer isso. Não pode. 0. Tá pra. Não. Não. Tem até um exercício. Tem outro tipo de escala, essa daqui é a terceira. Que é a mais falada, não conhece, que é a escala Kelvin. O físico irlandês, William Thomson, recebeu o título de nobreza de Lord Kelvin, estabeleceu em 1848, olha só, quase 100 anos depois do céu. Quase 100 anos depois, né? Muito tempo depois. Uma escala absoluta, a chamada escala Kelvin. Aí vem aquilo que, nossa, mas o que seria essa escala absoluta? Alguém sabe o que seria isso? Oi? O zero dela é... Exatamente. Onde todas as moléculas no estado sólido são totalmente separadas em zeros. Aí isso é o zero absoluto. Que ele marcou como 273. Na verdade, ele não fez com líquido. Se eu não me engano, ele fez com gás esse experimento. Com gás. Ele pegou o gás, colocou no recipiente, o volume era intacto, o volume é o mesmo, certo? E ele só oscilava a temperatura. Aí ele descobriu que a uma unidade de temperatura, a pressão era 1 sobre 273. Porque o experimento dele foi baseado na escala Celsius. Bem antes dele, né? Ele tinha que ter alguma coisa para se basear. Aí se baseou na escala Celsius. Aí cada vez que ia diminuindo a temperatura, a pressão ia diminuindo também. Aí, teoricamente, como você falou, porque hoje em dia é muito difícil você chegar no zero absoluto. É muito difícil mesmo, onde você para tudo, nada se movimenta, parou. Não existe vida, acabou ali, nada em movimento. Muito difícil. E essa degressão é 1 sobre 273. Aí quando você vai crescendo, sempre é menos 1 grau. Sempre é menos 1. Vai diminuindo, sempre é menos 1. Aí ele chegou no valor de 273 Kelvin. E não é grau. Essa diferença dos outros, da Fahrenheit e Celsius, é que Kelvin. É Kelvin, não tem um simbolinho aqui de graus Kelvin. Eu estava conversando com a Glaucia, pelo que eu entendi nos livros que eu tenho de física aqui no Unicamp, é que teve uma convenção científica e eles tiraram esse grau aqui. Aí foi só o Kelvin. Como ele é absoluto, aí vem também de ter tirado o grau. Aí só fica só Kelvin. Beleza? Não pode, você esqueceu, certo. Se esqueceu, é porque o que é C? 18C. Sei o que é C. Física é assim, eu não sei o que é C. Entendeu? Aí se você fizer uma analogia com o grau Celsius e o Kelvin, você vai ver que o 0 Kelvin é o menos 273 graus Celsius. E por quê? Alguém tem alguma dúvida? Então, Celsius igual Aí você tem que fazer a conversão lá, fórmula. Não é proporcional, você não pode fazer a regra de 3. Por quê? 1 graus Celsius. 274. 73. É quase.
existe, velho. É escrito Eu tenho dúvida, faz a mesma coisa aqui. É só somar. Se você for ver aqui, na equação vai dar a mesma coisa. Você cancela o 5 com o 5 aqui, ó. Você esquece isso daqui. É a mesma coisa. TC igual seria PK menos 273. Aí seria menos 274. É que eu não gosto de falar assim, eu prefiro você ir pela fórmula melhor. Uma hora você está ali na pressa, você erra, se confunde, aí já era um exercício que era simples. Tudo bem? Não? Sim? Ok. Você não entendeu? Agora entendeu? Alguém tem outra dúvida? Alguma coisa a mais? Isso aqui é a variação da temperatura que a Glaucia estava falando. Que é isso aqui. Que aí sim é uma mais fácil de todos, que é a regra de 3, né? Eu acho que não tinha nem que ensinar, porque isso daí é muito facinho, né? Um tá para O igual ao outro. Nossa, acabou. Muito fácil. Aqui o Glaucia falou, ó, delta TC é igual a delta sobre 5 sobre 9. Certo? E o delta TC seria igual, você cancela o 5 ao delta TK. Tudo mal feito, né? Ah, e tem a escala Rankine. Rankine? Sei disso não. Não Você conheço. pediu pra mim pra falar desse? Pedi? Não? Você escreveu lá. Você nunca viu esse? Não? Então, pô. Eu achei isso daí, aqui não me engano, a gente fala disso daí.